Hoje eu trago para vocês o flan de baunilha. Essa era uma das minhas sobremesas mais prediletas quando eu era criança. Na verdade não era sobremesa, né? Para mim era uma guloseima. Eu lembro que eu pegava dinheiro escondido da mamãe e corria para uma venda que tinha próxima e aí eu comprava. E na época já tinham dois tipos de flan. Era o flan da Danone e tinha um outro flan chamado flan Dani. Os da minha preferência sempre foram de baunilha. Eu sempre gostei muito. Muita gente pergunta qual é a diferença do pudim e do flan. É muito simples. O pudim, ele precisa ser assado, né? Ele precisa ser cozido em banho-maria. Quanto ao flan, ele só precisa de geladeira. É totalmente diferente. E uma outra diferença é que o pudim ele é um pouco mais consistente e o flan ele é muito leve. É algo que se desmancha na boca. É interessante saber que essa sobremesa ela é originária do Império Romano, ou seja, muito antiga, né? A palavra flan ela é originária do francês, vinda da palavra latina fladon e que veio do alemão antigo, flado. E apenas como diferença dessa sobremesa, ela vai à geladeira, né? Ela não precisa de fogão. A única coisa que nós precisamos é de uma calda já pronta, porque na montagem dessa sobremesa, essa calda tem que estar fria, senão você desanda o processo. Então, normalmente quando você vai fazer o flan, você já precisa de uma calda pronta. E é uma calda, aquela bem dissolvida, aquela calda rala. Então a gente faz a calda normalmente de açúcar e depois a gente dissolve ela com uma xícara ou meia de água, dependendo da quantidade do açúcar. Só que a nossa versão é uma versão diet light, para você não engordar e não perder a delícia. Então você pode fazer a calda com a frutose. E a frutose você vai fazer o mesmo procedimento, você vai derretê-la e aí você vai colocar uma quantidade de água também, ficar aquela calda rala, e aí você vai deixar esfriar para poder utilizar. Com frutose, a frutose ela não queima igual o açúcar, então ela fica num tom quase amarelo. Normalmente o que eu faço? Eu coloco uma gotinha de corante em gel do amarelo com mais uma gotinha do marrom e dá o tom da calda. Se você não quiser a calda muito escura, ela dá um tom quase, ele chega por um tom assim bem amarelo, mas ele não queima igual o açúcar. Então essa é a dica. A calda da frutose eu já cheguei a fazer no nosso pudim de leite condensado que está aqui no canal. Só que ali, para o pudim, a gente não dissolve. É aquele mesmo processo. Você vai colocar o açúcar, você pode olhar nesse vídeo, até vou deixar o vídeo no final dessa apresentação. E lá você vai ver que a hora que você termina de fazer a calda e que ela já está no ponto, você coloca aí uma xícara de água para dar o ponto de calda dissolvida. Aí é só esperar ela dissolver, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos aí ao vídeo do passo a passo do flan. Bom, para essa receita do flan, a gente vai precisar de um leite condensado. No caso, eu já preparei o meu leite condensado diet. Vamos precisar de 300 ml de leite desnatado. Vamos precisar de um creme de leite desnatado. Vamos precisar de uma gelatina incolor, preparado conforme a caixinha. Uma colher de sopa bem generosa de baunilha. E vamos precisar já de calda pronta. A calda ela tem que ser leve, não pode ser aquela calda a ponto de bala. Ela tem que ser derretida. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar que depois eu trago os detalhes. Eu já separei aqui 6 potinhos para fazer os meus flans.